Conveniência das Meninas falando aqui, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, se inscreva. E seguinte, me perguntaram lá no YouTube por que eu fiz a mudança de atendimento de mesa para grade, se eu achei que isso foi positivo para a loja, se isso me atrapalhou, se isso foi negativo, o que eu senti dessa movimentação, e esse vídeo vai ser para falar sobre isso. Quando eu comecei os vídeos aqui pro canal, eu lembro que bem no começo eu fiz um vídeo falando sobre isso de uma forma bem resumida. Então hoje eu vou ser bem objetiva para explicar essa mudança e o que eu senti dessa mudança e se eu achei positivo. Vocês estão vendo ali o meu toldinho capengando ali a beiradinha, mas ele aguenta, ele é velho de guerra, você tem que aguentar. Vou mexer no você depois. Vambora! Fique firme! Eu tô andando aqui com vocês pela parte de fora da loja, para vocês entenderem como que funcionava aqui o movimento de atendimento de mesa. Desde aquela árvore lá, até o contorno inteiro aqui da loja era tomado por mesa e as pessoas consumindo. Final de semana era uma loucura, era muita gente e fazia churrasco. Como eu mencionei para vocês, eu atendia um grupo de futebol, então eles chegavam no sábado, 9h30 da manhã, lixeiro passando ali, esperar um pouquinho para diminuir o barulho. Gente, essa água suja aqui é porque aqui não tem, como é que chama? Acho que é boca de lobo, né, que fala. E aí todo dia, quando vem essa água pra cá, eu tenho que varrer ela pra sair daqui, porque eu acho muito feio isso, né? Só que hoje não deu tempo e tava frio demais, eu não tava dando pra sair aqui fora. Então, aguinha suja amanhã você vai vazar, tá? Voltando, seguinte. Como eu mostrei aqui pra vocês, o movimento de mesas ocupadas, ele era desde aquele contorno lá da árvore até a marcação do portão ali. Se eu não me engano, desde essa parede aqui até a árvore lá, até essa marcação aqui, se eu não me engano, são 14 metros. Eu não tenho certeza, eu sou péssima em metragem, mas eu acho que é mais ou menos isso. Então, no final de semana, era muita gente por conta desse time de futebol. Que vinham os dois times pra cá, já era meio que um combinado, todo final de semana era churrasco, e o sol tá lá, o sol rachando e o som talagando no volume, que às vezes eu recebia assim, brincando, 3 visitas do camburão da polícia pedindo pra diminuir o volume. E assim, a gente pedia pra baixar o volume, né, pra respeitar o limite, pedia pros caras colocar camisa. Mas é muito complicado. Pra gente foi muito complicado, principalmente pelo fato da gente ser mulher. Tem muito cara que não respeita o fato de você ser dona, que não leva a sério o fato de você ser proprietária, que você fala, olha, não pode ficar sem camisa, né? Porque às vezes vinha criança, às vezes vinha uma mulher e a mulher se sentia incomodada. Eu não tinha o público feminino que eu tenho hoje. Mas o pouco que eu tinha, eu fui perdendo, eu fui percebendo isso, que eu fui perdendo esse público, que já não era quase nada, ficou-se pra nada. Então acabou que isso foi nos impulsionando a pensar em mudar, em fazer essa movimentação. Lógico, quando eu iniciei aqui a Conveniência, eu tinha a intenção de colocar já mesa para as pessoas sentarem, consumir, porque você consegue sim tirar uma margem um pouco maior do que você colocar para levar. Mas acaba que você percebe, pelo menos no meu caso, pelo menos pra mim, pra gente, que não tava compensando. Não valia a pena. Por essas pequenas situaçõezinhas que vão se tornando grandes e você acaba perdendo o controle da situação. Tava num ponto em que realmente a gente tava perdendo o controle da situação. No sentido de... Cara, começava 9h30 da manhã. Pensa, esse contorno inteiro aqui de gente. As pessoas tinham livre acesso à loja. Já existia essa grade, porém ela não era utilizada, ela ficava lá no fundo. Aquela grade ali não tinha sido feita ainda, então as pessoas tinham livre acesso à loja. Então se a pessoa entrava, pegava um produto, eu nem conseguia ver o que ela estava pegando. Eu tinha que vir aqui, lá na mesa dela, perguntar para poder marcar o produto lá. E assim, nesse começo de atendimento de mesa, eu não tinha grana para investir numa pessoa para me ajudar. Então era ali na raça mesmo, era no olho, vendo. Você tinha que ser cirúrgica no olhar ali para você conseguir pegar tudo. E muitas vezes você ainda deixa coisas passar. Então, isso foi nos motivando cada vez mais a acessar o atendimento na mesa. Tava sendo muito cansativo fisicamente, mentalmente, começa a pesar demais.
a demanda, o serviço começa a ficar muito alto, você começa a ficar muito estressada, a gente ficava muito estressada, porque é extremamente desgastante. O final de semana, às vezes 8h30 da noite, 9h30 da noite, você tinha que acordar o cara, porque o cara já tava tão dominado pela cerveja, que você tinha que acordar ele para você conseguir receber. Aí você tinha que explicar pro cara que sim, ele tomou sim aquelas 20 garrafas de cerveja ali que ele tá falando que só tomou 5. Então assim, tudo isso vai cada vez mais te inflando, te inflando, te inflando. E eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de criar algum atrito, sabe? De colocar minha voz mesmo, de falar, olha, o som é até tal volume. Ó, sem camisa não consome aqui. Eu tinha meio que esse receio, uma insegurança, porque eu não tinha noção nenhuma, eu não tinha experiência nenhuma. Então eu ia muito assim pelo que eu considerava certo e errado. Então pra mim, eu meio que fui criando as regrinhas da conveniência, porque todo estabelecimento tem suas regras. Tem sua regra de volume, tem sua regra de como pagar a consumação, de como fazer essa consumação, de entrar e pegar a própria bebida ou de servir. Então isso foi... A gente foi criando meio que essas regrinhas assim, mas ainda assim a gente não tava dando conta. Tava realmente fugindo do nosso controle. E quando a gente ia chamar a atenção da pessoa, nossa... Olha, às vezes minha vontade era de entrar pra dentro do quarto e chorar, sabe? Chorar mesmo e falar, o que eu tô fazendo? Porque quando a pessoa bebe, tudo muda. Tudo na cabeça dela muda, o jeito dela ver as coisas muda. Às vezes você tá falando um não numa boa, às vezes você tá falando, olha, dá uma maneirada no volume, ou bota a camisa. A pessoa não quer. Ela fala, você tá achando que você tá falando com quem? Você pensa que você é quem pra falar assim comigo? E era esse tipo de coisa que eu tava ouvindo aqui. E assim, eu tinha receio de criar atrito com alguém, isso se voltar contra mim, no sentido da pessoa às vezes querer se vingar, não sei, você nunca sabe como é que é o ser humano, principalmente quando ele bebe. E quando você tá num lugar que tá cheio de pessoas, todo mundo já tá com álcool na cabeça, às vezes a pessoa quer dar uma de machão, às vezes a pessoa fala, não, beleza, paga a conta, quando você menos espera a pessoa volta. Então assim, tudo isso me dava uma certa insegurança, e principalmente pelo fato de eu ser mulher. Isso se potencializava assim ainda mais. E isso tudo a gente foi pensando, olha, não tá dando mais, desse jeito não tá confortável pra gente. Sabe quando você começa a faculdade? Você faz lá seu primeiro semestre, você entra assim, naquele negócio de, cara, é o curso certo, é isso aqui que eu quero. Passou o primeiro semestre, vai pro segundo, você já tá assim, xoxo, capenga, manqueba. Era assim que eu me sentia. Porque eu falava, não foi o que eu... não era o que eu imaginava. Eu imaginava uma outra coisa e acabou acontecendo de uma outra forma. Foi exatamente isso. E aí você começa a pensar numa movimentação de mudança, né? Lógico, quando eu iniciei a conveniência, eu tinha na minha cabeça que eu queria colocar umas mesinhas, mesmo para as pessoas consumirem. Eu não tinha noção da proporção que isso iria se tornar. E aí a gente começou a pensar que não era tão vantajoso e não estava tão vantajoso assim como a gente imaginou. E aí você começa a pensar numa movimentação de mudança. Eu comecei a perceber que eu não queria ficar segmentada e nichada a ficar atendendo mesa. Muitas vezes, como eu falei pra vocês, mesmo que eu atendia a mesa, eu tinha alguns produtinhos de mercearia. Eu sentia que as pessoas não vinham aqui para comprar esses produtos, porque elas, na cabeça delas, a imagem que elas tinham daqui era que, lá é meio que um bar, sabe? Lá tem mesa, cadeira, os caras ficam lá bebendo. Não vai ter um creme de leite lá, não. Então passava essa imagem para as pessoas e era a imagem que eu não queria. Eu não queria ficar segmentada, nichada a uma conveniência que sentava para consumir, que tinha mesa para consumir. E aí a gente começou toda essa movimentação de mudança. Não foi do dia pra noite, tá? Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio aí, se eu não me engano, quase 2, atendendo mesa, tendo que criar jeitos e trejeitos, tendo que aprender a lidar. Com o tempo você vai criando mais casca grossa ainda. Com o tempo eu já fui meio que perdendo o receio de falar, já impondo mais a minha vontade, já impondo o meu jeito de direcionar o consumo aqui da loja. Mas ainda assim não foi bem aceito. Então a gente pensou no quê? Tá, a gente quer fazer essa mudança, não vai dar pra ser do dia pra noite. A gente vai ter que começar uma movimentação para que as pessoas comecem a entender que o atendimento na mesa vai parar. E a gente consiga trazer um outro público para consumir aqui, que seria o para levar.
Então, mais ou menos uns três meses antes de começar a pandemia, a gente começou essa movimentação. Lógico, a gente não sabia que ia ter pandemia, né? A gente nem imaginava. Mas a gente tava com muito medo de fazer essa mudança, porque dá medo. Tudo que é novo, tudo que é incerto, dá muito medo, porque você não tem garantia alguma de que vai dar certo. E a gente não tinha essa garantia. A gente tinha esse garantido aqui, que era o movimento do final de semana. Durante a semana era muito bom também, no fim da tarde, a galera saía do trabalho, parava aqui pra tomar uma. Mas o boom mesmo era o final de semana aqui nessa loja, de consumação, das pessoas sentando pra beber. Então o medo, não adianta, você nunca vai perder o medo, você vai ter sempre o medo, né? A cautela, o receio de pensar assim, mas eu já tenho uma coisa que é segura. Eu já tenho um atendimento de mesa aqui que me dá uma segurança, eu já tenho aquele lucro garantido ali, sábado e domingo sagrado. E vou mudar para uma coisa que eu não tenho garantia alguma, que é arriscado. Mas eu pensava, eu quero ter um pouco mais de liberdade. Eu quero ter um pouco mais de liberdade de alcançar um público de consumo diferenciado, de liberdade de trazer produtos diferenciados que não seriam consumidos aqui para quem sentasse para beber. E outra, eu jamais ia deixar a pessoa tomar 1 litrão de uísque aqui. Olha a doideira que isso ia virar. Então, assim, eu queria mesmo alcançar um outro público e para isso eu precisava fazer essa movimentação. Lógico, tem lugares, estabelecimentos que fazem isso, que mesclam essa coisa de meio que conveniência com um barzinho, mas tem que ser muito, muito bem administrado isso daí, os preços para você comprar, para consumir ali, para você levar, tem que ser muito bem trabalhado, para não dar essa confusão, porque muitas vezes a pessoa, você coloca um preço para comprar, consumir aqui, e você coloca um preço para a pessoa levar. Aí a pessoa chega e fala, ah não, a latinha eu vou tomar aqui. Aí às vezes a latinha para a pessoa consumir no local é R$3,50. E pra levar é 3. Aí você fala, ah, R$3,50. Aí a pessoa fala, não, mas não é 3? É, pra levar. Ah, não, então não vou sentar não. Eu tomo aqui na beiradinha aqui. Você não tá deixando de ganhar. Porém, a pessoa vai te pedir um copo. Quando você vê, do nada, a pessoa já tá sentada ali, conversando com o outro que ela encontrou ali. Então, assim, você querendo ou não, você não tá ganhando tanto, também não tá perdendo, mas também não tá sendo vantajoso. Então, foram motivos que nos impulsionaram realmente a, de fato, mudar e fazer essa movimentação. E aí a gente começou a avisar. Olha, a gente vai parar com o atendimento na mesa, agora vai ser só para levar. As pessoas não aceitaram muito bem. As pessoas no começo, elas acharam que era brincadeira, que a gente não ia ter coragem de fazer isso. Nossa, vocês estão doidas? A gente que traz lucro aqui para essa loja? Porque era isso que eu ouvia, gente. A gente que traz lucro aqui para essa loja? A gente que consome aqui, faz o churrascão aqui, chama a galera... porque às vezes a pessoa nem vinha pra cá, daí ligava, onde você tá? Tô aqui nas meninas, desce pra cá. E já descia mais gente pra cá. E o pau torando, e o churrasco torando, e o som torando. E a gente igual umas doidas pra lá e pra cá, pra dar conta de todo mundo. E aí, as pessoas não botaram fé, falaram, jamais vocês vão fazer isso, vocês não têm coragem. E a gente, não, a gente vai fazer e tal. E foi falando, e foi falando, e foi falando. Aí a gente falou assim, ó, beleza, vamos fazer um teste. Vamos pegar... mandar fazer uma grade, daí a gente mandou fazer essa grade aqui. E vamos colocar só algumas mesas. Não vai ter mais o churrasco sábado, não vai ter mais o churrasco domingo. Vai ser só algumas mesas mesmo. Isso, gente, a gente passava futebol, luta de UFC, Copa do Mundo eu passei aqui. Então, assim, a gente fez muita coisa. Como eu falei, consciente. A gente queria dessa forma. Porém, a gente foi percebendo que não estava sendo vantajoso e que não era aquilo que a gente tinha imaginado. Beleza? E aí a gente mandou fazer essa grade aqui. E colocamos essa grade, colocamos algumas mesas aqui. Não, o som era muito baixo, tinha um limite de som. Não deu certo, as pessoas reclamavam. Não, a gente quer entrar, porque quer pegar a bebida, quer ver o que tem. Não, a gente quer ir no banheiro. E não tinha acesso ao banheiro, eu já tinha cortado também o acesso ao banheiro. Não, que assim não dá, assim tá muito ruim, aí eu vou deixar de vir aqui. Daí a gente, ó, é agora ou nunca, ou vai ou racha. Ou a gente vai e mete de uma vez, ou a gente vai ter que ceder e voltar a atender mesa. A gente falou assim, não, vamos arriscar. Vamos meter o louco, vamos embora. Lembrando, eu não fiz isso do dia pra noite. A gente foi pensando em fazer isso durante o tempo. A gente ficou ali maturando essa ideia mais ou menos uns 4 meses. Pra quando deu, da gente bater o martelo mesmo, a gente começar a avisar, ó, vai parar, vai cortar, não vai mais atender mesa.
E aí, quando a gente cortou mesmo o atendimento de mesa, começou a pandemia. Aí não posso negar, deu uma queda nas vendas, porque eu não podia mais consumir aqui, eu já tinha cortado a consumação, as pessoas não sabiam que aqui agora era para levar. Então assim, até a gente alcançar esse público, captar esses clientes. Então às vezes a pessoa chegava aqui seca para sentar e tomar um litrão, a gente já falava, olha, a gente não atende mais, tal, agora é só para levar. E aí foi se espalhando. Mesmo que com 3 meses a gente falando, olha, vai parar, mas as pessoas não acreditavam. Então acho que elas meio que não comentavam, não falavam sobre, achando que realmente, de fato, a gente não ia ter coragem de fazer isso. Então, no início, sim, deu uma baqueada nas vendas, deu uma baqueada muito grande quando a gente realmente decidiu cortar o atendimento de mesa e passar só na grade. Levou mais ou menos aí uns 3 a 4 meses pra gente voltar a ter o volume de vendas que a gente tinha, no sentido de quando as pessoas sentavam aqui para consumir. Tanto que quando esse volume realmente foi voltando, teve um final de semana que a gente foi fazer o fechamento do final de semana e a gente bateu lá tudo certinho, domingo tal, nota de dinheiro, os comprovantes de cartão, tudo. A gente sentou e falou assim, isso aqui que a gente vendeu era o que a gente passava o dia inteiro atendendo, correndo para lá e para cá, das 9h30 às 10 da noite, ouvindo tudo quanto é tipo de coisa. E a gente fez esse mesmo volume de venda na grade. Então, quer dizer, esse é o caminho. A gente tem que expandir isso aqui. Ficar mais conhecida dentro do bairro para as pessoas lembrarem e entenderem que agora sim aqui é realmente só para levar e alcançar o público que tinha um preconceito de vir aqui por ser atendimento de mesa. Querendo ou não, isso gera um preconceito, como eu falei para vocês, das pessoas não imaginarem, não associarem o seu comércio a lá é bar, lá as pessoas sentam para beber, lá não vai ter um leite, lá não vai ter uma bolacha. Então levou sim um tempo pra gente conseguir fazer essa movimentação na cabeça das pessoas, para as pessoas comprarem essa ideia. E a gente foi fazendo esse trabalho. Tinha dias que sim, a gente pensava, não sei, acho que não vai, acho que não é isso, acho que deveria voltar a atender mesa, não. Vamos tentar mais um pouco. E a gente foi insistindo e foi falando e foi mostrando e foi fazendo, até que pegou, virou a chave. E aí a gente realmente conseguiu alcançar esse público que a gente queria, deixar de ser segmentada nesse sentido de mesa, de bar, alcançar um público consumista mais variado, mais mesclado, com um poder de compra mais alto. Isso não quer dizer que eu estou desmerecendo nenhuma classe de compra, nem nada disso. Que eu quero dizer é conseguir aumentar o ticket médio de compra da loja. Então foi um trabalho que nos levou a pensar dessa forma do porquê que a gente queria passar o atendimento de mesa para grade. Pra gente, o meu saldo no final, extremamente positivo, muito positivo, não posso falar que não. Não me arrependo nem um pouco dessa movimentação que a gente fez. O medo é natural, você vai sentir, porque a gente tem medo de tudo que é novo pra gente, né? Isso é normal. Mas às vezes a gente tem que ir com medo mesmo, porque eu prefiro 1000 vezes não me arrepender, mas no sentido de eu prefiro muito fazer algo, mesmo que aquilo não tenha dado certo, mas eu fiz, eu fui lá, eu fiz. E fazendo daquela forma não der certo, eu posso tentar de outra forma, eu posso mudar, eu posso recalcular a rota e tentar outro caminho. Que foi exatamente a virada de chave do atendimento de mesa para grade. A gente imaginou que era uma coisa, não foi como a gente imaginou, vamos recalcular a rota e vamos fazer essa mudança e vamos ver se isso vai ser positivo. E o saldo final, extremamente positivo. Eu não tinha essa variedade de produtos quando eu atendia mesa, eu não tinha tantos produtos de mercearia, isso foi indo aos poucos, conforme a gente foi trazendo mais clientes para comprar aqui, e uma pessoa foi falando para outra, olha lá, agora é só para levar, tem bastante produto, não tem mais aquele churrasco de domingo. Muitas casas próximas aqui se sentiam muito incomodadas pelo barulho, é natural, e se fosse eu também me sentiria. E aí isso foi se espalhando, e o boca a boca, não tem como, o boca a boca ele te ajuda muito, ele te ajuda e te atrapalha se for pro negativo, porque como eu falei para vocês,
quando a gente fez essa movimentação e de fato bateu o martelo para tirar as mesas e passar a ser na grade, as pessoas que consumiam aqui, elas detestaram a ideia, elas detestaram esse formato e começaram a falar mal do lugar, tipo, agora lá não vai ser mais nada, acabou o atendimento de mesa, o que vai ser lá agora? Não vai ser mais nada, esquece, lá não vai vender mais nada não, acabou. E isso, tudo que é negativo, tudo que é ruim se espalha muito mais rápido do que é positivo. E a gente sentiu isso, porque as pessoas vinham, falavam pra gente, a gente não, mas a gente sempre se manteve firme. Não, a gente tá bem, pode ficar tranquilo, pode vir pra cima. Então, às vezes a pessoa ela vai tentar fazer com que você ceda a pressão no sentido de, gente, as pessoas chegavam aqui e falavam assim, isso aqui tá vazio, não tem ninguém aqui, bota uma mesa aí pra eu sentar, bota uma música aí que eu vou trazer gente pra cá pra consumir. Era desse jeito, gente, era desse jeito. E pode ser que vá acontecer com você. Só que a gente se manteve firme. Claro, nem todo mundo reage da mesma forma. Cada um tem o seu limite. Pra gente, esse foi o nosso limite de fazer essa mudança. Às vezes pra você ainda não chegou a hora. Todo mundo sabe das suas dores, né? Daquilo que tá pegando mais. E cada um tem que tomar a melhor decisão que acha pra você naquele momento. Isso aqui que eu tô falando pra vocês é pra vocês terem uma noção do que aconteceu para que a gente pensasse em fazer essa movimentação. Às vezes a sua história é diferente, às vezes a sua situação está diferente, às vezes você tem um ótimo público, um público que respeita as regras do seu estabelecimento. Então, assim, isso aqui é mais eu contando para vocês como eu fiz essa mudança e o porquê eu fiz essa mudança, tá? E falar que no final, o saldo, sim, foi positivo, foi muito positivo, pra gente foi muito benéfico, não me arrependo. E se eu fosse abrir uma loja hoje de conveniência, eu abriria exatamente nesse modelo para levar. É mais prático, né? Quando a gente coloca grade é por praticidade, porque teve até uma inscrita que falou assim, mas você não acha que as pessoas iam consumir bem mais se elas entrassem dentro da loja para pegar o produto? Poderia até ser. Mas o que faz você colocar a grade é para que ela seja uma coisa prática mesmo. Você que pega, você que vai, mostra para a pessoa ali, finaliza o pagamento, coloca dentro da sacola. Então, assim, é realmente para ser prático. Às vezes a pessoa vai entrar dentro da loja, às vezes ela vai ficar ali 1, 2 horas ali com o equipamento aberto, olhando os ingredientes do produto. E querendo ou não, isso consome energia. Mas é pouquinho. Mas para você que está começando a sua loja, qualquer pouquinho a mais de consumo de energia conta. Qualquer pouquinho a mais de consumo de água conta. Qualquer um copo a mais quebrado conta no final. Então, a gente resolveu colocar essa grade também para ser prático. Porque aqui também a gente poderia colocar só para levar e deixar acesso, né? Deixar livre acesso para as pessoas. Mas com certeza, se a gente fizesse isso, a pessoa ela entra, ela quer pegar uma latinha, ela quer escorar lá no balcão e conversar. Aí ela quer perguntar se não tem uma TV para passar o jogo. Então a gente não queria isso, a gente queria realmente ser para levar, a pessoa chegar, escolher o produto dela, a gente colocar na sacola, mostrar o produto, finalizar o pagamento e encerrar ali. Então era isso que a gente queria, tá? Então por esse motivo a gente colocou a grade e também para ser uma questão de segurança, né? Não tem como, a grade te dá uma segurança. E é isso, gente. Foram esses os motivos, eu espero que tenha ficado bem claro. Esse vídeo tá até longo, 23 minutos. Fiquei andando pra lá e pra cá, pra ver se esquentava um pouquinho, porque tá bem frio aqui. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o porquê. Eu espero que se você tiver com dúvida, né, de fazer essa mudança, não faz ela do dia pra noite. Não faz de supetão. Vai falando aos poucos, vai realmente... sentindo ali, né, como que as pessoas vão reagir a essa mudança. É lógico, nem quando você vai fazer uma mudança, na maioria das vezes ninguém reage bem, né, principalmente quando você atende mesa e você acostuma as pessoas nesse formato. Mas às vezes, aquele pouquinho a mais de lucro que você ganharia atendendo mesa, você consegue reverter em outros produtos, né. Eu consegui reverter essa perca desse lucro do atendimento na mesa, trazendo mais produtos destilados, mais produtos de mercearia, né, sorvete, gelo. Então você consegue aí dar essa revertida nesse lucro que você perderia do atendimento de mesa, tá bom? Então o vídeo foi esse, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo,
curte aí, fortalece o canal, não custa nada. Se você não é inscrito, se inscreva e tchau!